Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda live dessa série de lives que está sendo promovida pela revista Domus Joinville em comemoração ao mês do síndico. Meu nome é Indine Meigan, sou advogada especialista em Direito e Negócios Imobiliários, portanto, atuante na área imobiliária, também em questões condominiais, também sou consultora de leilão. Sou de Santa Catarina, inclusive a última cidade onde eu morei foi Joinville, que é a sede da revista Domus. Atualmente estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas continuo atendendo clientes de Joinville e toda a região, por onde eu tenho um carinho muito grande. E hoje nós estamos aqui para uma live muito especial, para falar sobre um tema muito sério, né, e de extrema relevância para os condomínios, que é a prevenção de fraudes e prejuízos no condomínio, com o professor Odimar. Professor, seja muito bem-vindo. E eu lhe passo a palavra agora para que você possa se apresentar. Olá, doutora Indine. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Também estou muito contente, muito feliz de poder estar compartilhando, né, dessa experiência. Nós vamos entrar agora num bate-papo sobre isso que é o nosso dia a dia, que é a análise das prestações de contas e o que gera ali fraude, o que gera prejuízo e principalmente como a gente pode estar
trabalhando preventivamente, né, através da prevenção, evitando que ocorra aí prejuízos no condomínio. Então, você síndico, você do conselho, você condômino, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui e também fazer parte dessa iniciativa da revista Domus, que está aí levando conteúdo e levando essa série de lives para vocês. Perfeito. Professor, então, para iniciar aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a gente sabe, né, quem está nos acompanhando também sabe que o síndico, de fato, ele precisa ter um cuidado em relação a essa gestão que ele desenvolve sobre o condomínio. Mas a gente também sabe que o condomínio também é gente, o síndico também é gente, né? É um ser humano e, portanto, uma pessoa aí passível de cometer eventuais erros. Mas aí, na prática, como é que a gente consegue diferenciar o que é um simples erro do que é uma fraude propriamente dita? Então, muitas ações do síndico, você que é advogado e trabalha na área imobiliária, então conhece ali que o síndico tem as suas responsabilidades, né, responsabilidade civil e tal, né, mas ele é assessorado pela administradora. E nesse trato administrativo é possível ocorrer alguns erros, às vezes de digitação, de lançamento. E o que diferencia o erro da fraude? Está ligado à questão da intencionalidade. Então, quando você comete um erro, muitas vezes é por desconhecimento, por imperícia, ou até mesmo por não estar ali habituado com aquela prática. Agora, a fraude, existe uma certa intencionalidade, um planejamento. Então, quando você está ali planejando, pensando em como obter vantagem de um determinado processo no condomínio, e isso vai gerar um prejuízo, então, o erro, ele não tem essa intenção, né? Ele ocorre por motivos aleatórios. Agora, a fraude, ela já é uma coisa planejada, arquitetada, e às vezes arquitetada com um grupo de pessoas para obter vantagem, né? Então, a gente vai seguir na nossa live nesse caminho da fraude, ou seja, quando as pessoas se reúnem de forma consciente, planejada, para lesar o condomínio. Certo, perfeito. Inclusive isso que o professor comentou sobre a intenção da pessoa, né, ou não, né, de cometer esse ato, do ponto de vista jurídico, isso é muito importante, porque é algo que pode impactar na relativização dessa eventual pena, né, ou de uma eventual condenação. Então, isso, se a gente estiver falando aqui, né, de uma situação de verificação judicial, né, de uma regularidade ou não, essa questão da intenção, essa palavra que o professor comentou, é a palavra-chave, é a intenção, né, da pessoa de realmente ter aquela conduta, ou se realmente é algo que é compreensível, né, de ser considerado como um erro, e aí, dependendo do caso, pode nem haver responsabilização, né, se for comprovado dessa forma. E também a questão do erro é algo que pode ser corrigido, né, professor? Não é algo que, às vezes, propriamente vai levar já ali a um prejuízo, algo nesse sentido. Então, foi muito importante aí essa diferenciação já para o pessoal ficar por dentro. Mas assim, a gente, né, tá falando aqui do síndico ali na gestão e tudo mais. E assim, entre aspas, né, qual que seria uma explicação para o cometimento de fraude? Porque o síndico, ele é eleito, né? Então, assim, ele é uma pessoa, né, que vai ali se candidatar, então ele vai ter todo um trabalho de convencimento em relação aos condôminos, né, para que o trabalho dele seja escolhido. E aí, imagino eu que ele não entra, né, nesse cargo, não assume essa função, até porque muitos, né, atuam de forma profissional, inclusive, não entra já com a intenção de cometer a fraude. Teria alguma explicação, então, aí no meio do caminho, para acabar tendo esse desfecho aí, infelizmente, em alguns condomínios? Bacana, você colocou essa situação que ninguém entra inicialmente no condomínio para fraudar, né? Mas como que a pessoa se perde no meio do caminho, se perde no meio da gestão? Eu também tinha essa dúvida e, como auditor, a gente buscou alguns estudos e alguns estudiosos da área de comportamento humano e auditoria, eles falam da teoria do triângulo da fraude. Então, a fraude que acontece no governo, nas empresas,
ela tem a mesma motivação daquela que acontece no condomínio. Então, vamos explicar rapidamente esse triângulo da fraude. Vamos imaginar um triângulo onde que em um dos lados nós temos ali a racionalização, no outro lado nós temos a pressão e do outro lado nós temos a oportunidade. Então, esses são os três lados do triângulo. Vamos falar ali sobre a questão da pressão. Então, muitas vezes o síndico ele é eleito, né, e ele está passando por uma situação pessoal ali, de repente um desemprego na família ou um problema de saúde. Essa situação eventual na vida dele vai exercer uma certa pressão. Essa pressão, de certa forma, todos nós sofremos pressões, né, econômicas, de saúde, e não é por isso que a gente vai estar deixando a nossa índole, mas é um elemento, ou seja, essa pressão ela pode depois desencadear num comportamento fraudulento, principalmente quando essa pressão ela se junta com o outro lado do triângulo, que seria ali a racionalização. Quando o síndico ele sofre ali uma pressão, seja ela econômica ou por uma situação de saúde, ou de repente tem ali alguma ambição de adquirir algum bem, e aí ele observa que existe uma pressão social ou uma pressão interna e que, através de um ato fraudulento, ele acaba surgindo ali um atalho, ele começa, então, a racionalizar. E o que é a racionalização? Ele começa a pensar consigo mesmo ali e, de repente, surge ali pensamentos, eu não sou muito bem valorizado, então se eu fizer esse esqueminha aqui também não tem problema. Eu ganho tão pouco no condomínio e entrego muito trabalho sábado, domingo, feriado, Natal, então eu acho que eu mereço ali. E então ele começa a ter esses pensamentos no sentido de legalizar, né, o ato ilícito. Quando isso ocorre, observe que tanto a pressão quanto a racionalização são fatores internos do síndico, do ser humano, ou seja, são situações que passam na cabeça do sujeito, né? E aí, quando junta a pressão com a racionalização, né, e no dia a dia do condomínio, o síndico ali encontra um ambiente de oportunidades. O que é um ambiente de oportunidade? É quando não há controle, né? Quando o conselho ele não tem aquele olhar fiscalizador, os condôminos não se importam em fiscalizar, a administradora atrasa a prestação de contas. Então, quando o síndico observa ali que há uma oportunidade, aí juntou essas três partes do triângulo, né, onde a oportunidade mais a pressão e a racionalização, surge aí o ambiente perfeito para cometimento de fraude. Então, só concluindo essa parte, a gente não pode fazer muito pela pressão, porque é um aspecto pessoal, e também pela racionalização, que é um aspecto também pessoal. Mas a gente pode trabalhar enquanto, nessa live, ou enquanto administradores, enquanto morador, enquanto conselheiro, a gente pode trabalhar em reduzir essas oportunidades, né? Fechando portas, né? Não permitindo margem ali para que o sujeito com mal intenção, né, ele fraude o condomínio. Então, essa é a explicação que os estudiosos dão, e essa teoria se chama o triângulo da fraude. Perfeito, perfeito isso que o professor colocou, sobre a questão de que dois ali dos critérios, realmente é algo que, né, não se pode controlar, né? Externamente eu não consigo controlar o que a outra pessoa pensa, né, a pressão que ela passa, e daí a importância de estabelecer, então, mecanismos para tentar barrar aí por esse outro aspecto, né, que pode ocasionar a fraude, que é a questão das oportunidades. Excelente explicação, professor. E agora, de acordo assim, com a sua experiência, né, que eu sei que o professor já foi síndico por muitos anos, tanto que hoje em dia é instrutor, né, de síndicos e pessoas que têm interesse de exercer esse cargo, inclusive profissionalmente, e de acordo com a sua experiência, quais são os principais tipos de fraude, assim, os mais comuns que o professor verifica ao longo dessas auditorias que o professor realiza?
Bacana. Para a gente trabalhar essa ideia de prevenção, primeiro a gente precisa então conhecer quais tipos, né? E no dia a dia a gente enfrenta vários tipos e alguns bastante criativo do fraudador, que observa lá uma certa oportunidade e se aproveita disso. Eu estava pensando, né, em trazer alguns desses exemplos e enumerei alguns casos. O que é mais comum ali, isso não representa uma fraude inicialmente, mas ele conduz para a prática de fraude. É o conflito de Uhum, interesse. Né? Então, o síndico ele tem um interesse legal pelo Código Civil de representar os condôminos. Né? E aí, quando há um conflito de interesse, quando ele também tem nessa atuação como síndico, ele também busca representar interesses pessoais, por exemplo, ele é sócio de uma empresa, né? E aí essa empresa é fornecedora de produtos e serviços para o condomínio, surge aí um conflito de interesse. Esse conflito de interesse é um dos primeiros itens que pode conduzir à fraude. Exemplo, né? O síndico é eleito síndico e ele também é sócio de uma empresa de produto de limpeza. Né? E não há nenhum problema dele ser sócio numa empresa de produtos de limpeza. O problema está quando ele faz uso do cargo para direcionar as compras para a empresa dele, que de repente não tem os preços tão competitivos, né? E mesmo se tiver sim. preço competitivo, a questão da ética ali pode ser questionável também, né? Quando o síndico ele compra produtos da sua própria empresa. Então, um deles é esse conflito de interesses, né? Quando Uhum. o síndico ele é sócio de uma empresa e também essa sociedade conflita com a função de síndico, né? Isso é bastante comum e nas auditorias a gente observa isso, que muitas vezes algumas compras, algumas contratações são direcionadas, onde a gente vai pesquisar lá no quadro societário, o síndico ele figura ali como sócio, né? Perfeitamente. Que é bacana também seria assim, dentro dessa visão do direito, né? O conflito de interesse, como que você enxerga isso que pode ser danoso ao condomínio? Olha, eu penso que é na questão, principalmente, de verificar, voltar e refletir sobre a verdadeira função do síndico, né, que é trabalhar em prol daquela coletividade, né, de condôminos, que fazem parte ali desse condomínio, e eu penso que é uma questão do síndico ele não direcionar, como o professor falou, do ponto de vista ético, né, porque é o seguinte, às vezes a empresa dele, além de não ter o preço mais atrativo, às vezes também ela não presta o melhor serviço. E além disso, na prática, né, condominial, se de repente tiver uma má prestação do serviço da empresa dele, como é que ele, enquanto síndico e também sócio da empresa, vai reclamar, né? Vai notificar a empresa na qual ele já consta no quadro societário. Então, eu penso, né, particularmente, que é inviável, né? Além de ser antiético, na prática mesmo, principalmente por questão de responsabilidade civil como um todo, quando você busca ali esse prestador de serviço, né, ou prestador de materiais diversos para o condomínio, você tem que ter uma postura, né, e aqui o professor o Dilmar sabe falar melhor do que eu, você tem que ter uma postura, né, para conduzir essa situação, encontrar uma solução, né, apontar o que está errado, e nesse cenário, né, do síndico sendo sócio também da empresa que presta serviço para o condomínio, eu penso que com certeza a atuação do síndico como um todo fica prejudicada, né, por conta justamente desse vínculo aí, que ele vai ter com a empresa, e com certeza ele não vai conseguir ser imparcial, né, na conduta aí para resolver esse problema. Exato, ele acaba perdendo autonomia e também depois a credibilidade quando as pessoas descobrem, né, que Exatamente. havia esse conflito de interesse. Um segundo ponto aqui que a gente observa que aí já configura até um crime, né? E aí depois você pode também complementar sobre o impacto disso na esfera judicial, mas é a falsificação de documentos, né? Essa falsificação de documentos, normalmente assim o síndico ou a administradora, quando ela frauda ali notas fiscais, falsifica faturas
água, de energia. Como é que é feita essas falsificações? Escaneia-se o documento original e depois altera o valor, né? Então, existe essa situação de falsificação de guias, de impostos, até mesmo falsificação de boleto, onde o condômino ele pede uma segunda via de um boleto, às vezes para não pagar os juros, né? E a administradora manda um boleto com uma outra conta de destino, com outro código cedente, e aí esse recurso vai cair ali na conta de um funcionário da administradora, desviando esse recurso do condomínio. Então, a falsificação de documentos também é algo que acontece com uma certa regularidade, onde os condomínios têm essa situação de fraude, né? E dentro da área jurídica, né, eu acho que aí já entra para a área criminal mesmo, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, aproveitando aí esse gancho que o professor deu, é importante também que as pessoas, né, tanto quem atua na área condominial, como quem é apenas condômino, entender que a gente está falando aqui, quando fala de responsabilização, a gente também tem duas áreas de responsabilização, né? Então, uma delas é a criminal. E aí, esse exemplo aí que o professor citou é perfeito, né? Falsificação de documentos é um crime, uma tipificação prevista no Código Penal, então ele vai responder, pode responder com a própria liberdade, né? Então essa é a intenção da lei penal como um todo, e também tem a questão da responsabilidade civil, no sentido de ressarcir, né, esses eventuais prejuízos que o síndico venha a causar ao condomínio, e também pode causar aos condôminos, né, porque, por exemplo, nessa situação que o professor comentou, o condômino ele está pagando a taxa condominial, como deve ser, mas, né, lá na documentação, como isso vai ser desviado para uma outra conta, lá na documentação do condomínio vai constar o quê? Que ele está inadimplente. E aí vamos supor que passa uma gestão dessa forma, e aí vem a próxima gestão e verifica, tá aqui tantos anos, essa pessoa aqui devendo o condomínio, né? Vamos executar, vamos para o processo, e inclusive pode indicar esse apartamento a penhora, né? Vai acabar lá no leilão. Até porque nessa situação, né, da exigência de cobranças de taxa condominial, não cabe alegação de bem de família. Então, assim, às vezes as pessoas podem pensar que as atitudes do síndico impactam só o condomínio, né, do modo geral, do modo mais abrangente, e justamente por isso, muitas vezes, nem tem o cuidado aí de acompanhar as contas, né, de cobrar o síndico em relação ao serviço que ele deve prestar, mas é algo que pode impactar, sim, individualmente os condôminos, né. É interessante ter essa ciência, né, da questão da responsabilização, né? Um outro ponto que eu estava observando aqui, isso também é bastante sutil, mas acontece bastante esse tipo de fraude, é quando se faz uma compra parcelada, e essa compra parcelada, ela é cobrada parcelas excedentes. E isso muitas vezes passa despercebido até pelos conselheiros mais atentos, porque os conselheiros não analisam todas as pastas no mesmo tempo, né? Então, já vou explicar como que isso acontece. Vamos imaginar que o síndico ele compra lá uma geladeira, né, e parcela em 6 pagamentos. Então, na realidade, ele parcelou em 6 pagamentos, só que ele, na prática, ele faz ali 10 pagamentos, onde 6 pagamentos vão para a loja e 4 pagamentos são desviados. Como é que ele faz isso? Porque mês a mês ele apenas lança uma parcela, ele só vai lançando o valor da parcela. Então, as pessoas olham lá uma nota fiscal, olham lá o valor da parcela, mas elas não conseguem, elas não têm uma visão naquele momento dos 10 balancetes na sua mesa, como uma auditoria tem, que ela consegue ver que, somando as 10 parcelas, o valor pago foi superior ao valor do bem. Então, isso também é bastante comum. Então, esse parcelamento, então, se compra um bem, se contrata um serviço e parcela isso por um determinado tempo, e depois você vai verificar, foi pago essas parcelas excedentes. E aí, quando você verifica, essas parcelas excedentes
às vezes elas foram pagas com cheque. Quando você pede ali depois uma microfilmagem desses cheques, você verifica que esses cheques, às vezes, eles não foram para o fornecedor, e sim foram para a conta do síndico ou para alguém da administradora, né? Então, esse é um tipo também que ocorre. Uma outra situação bastante comum é o recebimento de inadimplentes que não é contabilizado. Então, muitas vezes o síndico recebe na porta do seu apartamento, ali quando o condômino bate lá, e isso acontece em condomínio mais simples, onde as pessoas têm esse relacionamento direto com o síndico, e aí ele sentiu que está ali atrasado, ele não procura a administradora, não procura a assessoria jurídica, ele já bate lá na porta do síndico e diz que quer acertar. O síndico recebe esse valor e não faz os lançamentos contábeis, não informa a administradora e acaba segurando esse valor para fins pessoais, né? Então, esse também é algo que acontece nesse cenário de condomínio onde as fraudes é comum. Perfeito. Inclusive, sobre esse exemplo que o professor comentou, é claro que hoje em dia, né, tem uma tecnologia muito mais avançada aí que desenvolve essa questão de cobrança e pagamentos e tudo mais. Mas imaginando essa situação, pode ser, provavelmente, esse condômino, ele não vai nem exigir um recibo de pagamento, algo nesse sentido. E vamos supor que esse condômino, ele paga, sei lá, 1 ano de atraso de taxas condominiais. Se ele não tem um recibo, ele não tem como comprovar o que ele pagou, ele vai ser condenado a pagar de novo, né? No direito, até a gente tem, na faculdade a gente aprende, quem paga errado, paga 2 vezes. E pode ser realmente essa situação, né? Se a pessoa, o síndico vai ali receber esse valor em espécie, não entrega uma documentação nem nada, depois vai ser a palavra do condômino contra o síndico. E aí, como é que vai provar isso? Então, realmente, aí é mais um ponto de atenção que os condôminos precisam ter, né, para se resguardar, né, e resguardar o próprio condomínio onde eles vivem, para ter certeza que esse recurso, né, que é obrigatório por parte de todos os condôminos, seja destinado para o que ele realmente deve ser, né, que aí é em prol de toda a coletividade desse condomínio. Isso, e também outra situação que ocorre são as compras superfaturadas, né? Então, essas compras superfaturadas, quando é produto, é mais fácil de identificar, porque você pode aí fazer algumas consultas na internet sobre valores e tudo mais, mas as compras superfaturadas, elas têm uma implicação um pouco maior na contratação de serviço, porque na contratação de serviço você não consegue mensurar, né? Porque cada serviço tem o seu valor, né? E por isso é importante, no caso, quando se contrata ali o serviço, ter 3 orçamentos, né? Para que depois o conselho possa realmente avaliar. E a minha orientação é que algumas contratações, esses orçamentos depois eles possam ser anexados também na pasta de prestação de contas, para ficar claro, né? O síndico ele não é obrigado a contratar o menor preço, ele tem que buscar ali também a questão da qualidade, a questão da capacidade técnica da empresa, mas os orçamentos ele traz essa ideia de parâmetro, né? Então, a gente levar essa transparência também é bastante importante para os condôminos, né? Então, para evitar o quê? Essas compras superfaturadas, né? Que são essas negociatas que às vezes ocorrem entre o fornecedor, que depois faz uma devolução de parte do pagamento como pagamento de propina, né? Que é algo bastante comum, inclusive no setor público, né? Sim, com certeza. Tem que ter esse cuidado, né? E, na verdade, o trabalho, se a gente parar para pensar, o trabalho da auditoria, né, que inclusive é desenvolvido aí pelo professor Dimar, é praticamente um quebra-cabeças, né, professor? Porque tem que avaliar se o valor do contrato bate com o valor de parcelas, né, a quantidade e tudo mais. Então, é um trabalho realmente muito detalhado e muito minucioso, mas que se, né, o condomínio tiver esse cuidado prévio, anterior, né, consegue evitar aí consequências maiores no sentido de prejuízo para o condomínio e para os condôminos como um todo, né? Então, aqui só com esses exemplos aí que o professor comentou,
A gente pode ver aí a questão de falsificação de documentos, falsificação ideológica, apropriação indébita, apropriação indébita até de valores de INSS, caso esse condomínio ele tenha um funcionário seletista, né? E em vez do síndico depositar os valores relacionados ao INSS, se ele desvia isso, a pena para essa conduta específica é maior até do que para a apropriação indébita no geral. Então, além de todos esses crimes, né, que o professor trouxe aqui, né, como exemplo, vai ter também a responsabilização civil, né? Então, essa pessoa, esse síndico, por exemplo, ele teve a intenção de fazer esse desvio, de falsificar essa documentação, ocasionou, né, um prejuízo aí para o condomínio. Então, quando a gente verifica esse ato ilícito, que vem tanto da intenção, ou às vezes até de forma culposa, que é quando a pessoa não tem intenção, mas por imperícia, né, que no caso do síndico, que precisa ter um conhecimento técnico mais apurado, ele causa algum prejuízo, ele também vai poder ser responsabilizado na esfera civil, né? Então, ele vai ser condenado a ressarcir esse prejuízo que ele ocasionou ao condomínio, né, com juros, com correção monetária, e tudo mais. Então, por isso que a gente precisa realmente ter muito cuidado, né, estar atento, e para não precisar chegar aí, né, numa situação extrema, professor, como é que é possível prevenir essas fraudes e, consequentemente, esses prejuízos para o condomínio? Então, normalmente, esses são alguns exemplos que nós citamos, né? Mas as fraudes, ela nunca ocorre de forma isolada, ela exige um certo conluio, uma certa tratativa com outros atores, né? Então, às vezes envolvendo o prestador de serviço, às vezes envolvendo a administradora. Então, para se prevenir, né, da fraude, inclusive o síndico, ele também pode ser alvo de fraude de uma empresa, né, prestador de serviço, e o síndico, ele tem que, do ponto de vista do síndico, ele tem que tomar ali alguns cuidados. Entre eles, sempre buscar ali a recomendação antes de contratar uma empresa, e hoje, através dos grupos de WhatsApp, o síndico ele pode conversar com outros síndicos sobre aquela empresa, se já prestou serviço, fazer algumas consultas na internet, né? E principalmente assim, ter uma parceria de confiança com a administradora, mas também ficar sempre vigilante do trabalho da administradora, ou seja, você confiar, mas também não se desleixar na fiscalização do trabalho da administradora. Isso já vai impedir, né, uma boa parte das fraudes que acontece, onde os síndicos são vítimas, às vezes aplicado por empresa prestadora de serviço, ou às vezes até pela própria administradora. Só que a fraude também, ela vitimiza os moradores, e os moradores, às vezes, eles não têm essa proximidade com a fiscalização, a prestação de contas, então, por isso é eleito ali o Conselho Fiscal, e o Conselho Fiscal, ele tem essa função, então, de acompanhar de perto os livros, e o que a gente observa é que alguns conselheiros, eles são omissos, eles apenas assinam os livros, sem acompanhar ali os livros, né? Principalmente quando a gente observa assim que o livro é muito grosso, eles começam a folhear, olhar, e aí lá pela metade do livro a gente diz, deve estar tudo certo, ele assina e tudo certo. Outra coisa também principalmente agora nessa época de final de ano, né, os conselheiros, às vezes, eles estão envolvidos com as atividades de final de ano, eles não fiscalizam os livros de dezembro ou de novembro, porque não arrumam ali um certo tempo, e às vezes assinam também reverendando as contas sem verificar se elas estão ok, né? E por último ali do ponto de vista dos condôminos, né? Embora os condôminos eles não estejam tão próximo ali da prestação de contas, e isso só acontece na Assembleia, hoje se tem as ferramentas tecnológicas onde as administradoras elas disponibilizam ali atas, os relatórios, o livro caixa, enfim, toda a movimentação financeira do condomínio é possível acessar através desse sistema no site da administradora. Então, os moradores também podem ter esse olhar fiscalizador, né? E também fiscalizando ali sobre o dia a dia do condomínio, porque quando o condomínio ali ele apresenta muitos problemas de manutenção,
é sinal que existe algo errado na gestão, ou seja, as finanças podem ter algum problema, né? Perfeito, perfeitamente. Sobre esses pontos que o professor comentou, eu só gostaria de complementar, né, com um pouquinho aí do ponto de vista jurídico, por exemplo, em relação ao conselho fiscal, né, a importância que tem o conselho fiscal para fazer esse acompanhamento das contas, fazer essa verificação, e é uma importância que eu digo não só na prática, no dia a dia como um todo, mas uma importância jurídica, porque a gente vê que o próprio Código Civil, ele trouxe expressamente essa previsão, essa possibilidade, né, de ter o Conselho Fiscal para dar, então, um parecer sobre as contas. E, né, claro, esse trabalho tem que ser levado a sério, tem que ser algo realizado com comprometimento, então, por pessoas sérias, pessoas idôneas, comprometidas com esse propósito, que é fiscalizar as contas, né, e emitir, então, o seu parecer na qualidade de conselheiro, né? Então, não é uma função que é para ficar dando só pitaco, né? Cutucando o síndico, né? Falando mal e tudo mais. É um trabalho que precisa ser levado a sério, para o bem de todos. E também sobre a questão dessas verificações prévias em relação às candidaturas, né? O que eu penso a respeito disso é porque o advogado ele sempre tem que estar pensando, né? Tem que estar tentando prevenir, né? Pensando o que pode dar errado e quais são as maneiras, né, de prevenir uma eventual tomada de decisão equivocada. E sobre a questão dessas verificações do candidato, eu penso que aqui é muito importante a questão da due diligence, né? Que é algo muito mais comum na avaliação de risco quando você faz a compra do imóvel, mas que se aplica perfeitamente a essa questão da candidatura dos síndicos. Então, por exemplo, fazer um levantamento sobre eventuais débitos fiscais dos nomes dessa pessoa ou dessa empresa, né, que se candidatou, verificar a existência de processos judiciais, e se eles existem, avaliar a fundo o que aconteceu, quais são as alegações, quais são as provas, se teve condenação, se não teve, né? Isso tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, também a questão de restrição financeira, ou até a participação de empresas, como nós comentamos no início, né? Hoje em dia é muito simples. A gente consegue essas informações todas pela internet, aí pelos canais, né, dos órgãos públicos, Tribunal de Justiça e tudo mais. Então, claro, não que necessariamente a existência de um apontamento aí de um processo, de uma dívida, de uma restrição, algo nesse sentido, seja um fato impeditivo para aquele candidato ser eleito. E nem deve ser, né, sob pena de ser algo até discriminatório. Mas o importante que eu penso desse trabalho prévio, né, de fazer essa due diligence também na candidatura, né, logo na candidatura aí para verificar essas pessoas que estão dispostas a atuar na função de síndico, é levantar o máximo de informações possíveis, né, para que não tenha nenhuma eventual surpresa negativa, né, e que então a Assembleia possa tomar essa decisão da melhor forma possível, ou ainda solicitar esclarecimentos, né, a esses candidatos, né, ou depois até mesmo ao síndico. Então, são esses pontos, e também a questão da manutenção, que o professor comentou, é importantíssimo esse ponto aí da manutenção, porque realmente, né, quando você verifica, assim, um condomínio que às vezes não está bem cuidado, né, isso é algo que, e de repente esse síndico, ele está desviando esses valores, isso, além de ser um crime, ele é um prejuízo para os condôminos como um todo, porque se você tem um prédio que está ali mal cuidado, está deteriorado, ele não tem um valor de mercado como um prédio que está em boas condições de conservação, né, está com tudo em dia, e, né, então realmente tem que ter essa atenção. E sobre esses reparos, também é importante a gente lembrar o que prevê o Código Civil, né, no sentido de que as obras ou reparações necessárias, elas podem ser realizadas pelo síndico ou até mesmo por outro condômino, né, independentemente da autorização. Mas aí, né, a gente abre aqui um parênteses, e a gente, que eu digo, é o próprio legislador, né, porque é o que está previsto em lei aqui no Código Civil. É que é possível, então, fazer esse reparo,
Mas, logo na sequência, a lei diz o seguinte, que se for algo de urgência, né, então, por exemplo, um encanamento que estourou, uma fiação elétrica que se quitou, e se esse reparo tiver um custo muito elevado, uma despesa excessiva, o síndico tem que convocar a Assembleia imediatamente. Então, para ver a importância e o cuidado que o próprio legislador trouxe, no sentido de falar, olha, poder fazer sem autorização, até pode, né, em determinadas situações, mas se for um valor muito elevado, tem que convocar a Assembleia imediatamente, e com certeza o legislador estipulou essa previsão pensando, né, no cuidado com o dinheiro do condomínio e dos condôminos como um todo, né, professor? Exatamente. Doutora Endine, tem uma pergunta ali no comentário, né? Eu não sei se você conseguiu acessar ali. Deixa eu ver aqui. Né? Que também é bem pertinente, né? A Luzimel, vamos lá então. E quando a administradora devolve ao síndico parte do valor que cobra, onde enquadra? Olha, isso com certeza é parte da responsabilização civil, como é o nome? A Luzimel. Ah, é a Luziana, agora que eu identifiquei aqui. Ai, que legal. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Lu, então, nesse sentido aqui, a gente com certeza está vendo aqui uma infração, né? Porque está havendo um desvio de dinheiro, né? Essa desvirtuação, lógico que a gente vai ter que ter um cuidado aí com questão de provas, né? Para identificar, porque é algo como o professor comentou no início, né? É o conluio ali de pessoas, né? Que agem de forma ardilosa para desviar esses valores. E se for constatada essa situação, eu penso que com certeza é um motivo razoável, né? Se for devidamente comprovado, aí uma destituição do síndico, né? Que isso é algo que pode ocorrer aí por meio da Assembleia, e depois de apurado, né, esses valores, se for possível ter acesso a quantidade que foi desviada dessa forma, inclusive operar uma ação aí de responsabilidade civil, pedindo ressarcimento, né, desses valores, e aí responsabilizando, né, as duas partes aqui, né, que seria a administração na e o prática isso síndico. é uma propina, né? Então, na prática é uma Exatamente, propina. perfeito. É uma propina, e é algo que prejudica a todos, né? Porque é um valor, né, que poderia, de repente, né, estar sendo destinado a outra situação, a outra emergência, mas com certeza figura uma infração. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu acabei nem acompanhando aqui. Acho que é só da Luzi mesmo. E aí vamos, né, dar sequência aqui na nossa conversa, já estamos, né, falamos aqui sobre a questão da transparência também, que, né, tem essa facilitação aí do meio digital, e eu como advogada, eu sou uma advogada que eu procuro sempre resolver as situações de forma extrajudicial, né, eu sou mais pró o extrajudicial do que o judicial, por ser algo muito mais moroso, muito mais complexo, muito mais caro para o condomínio e, consequentemente, para os condôminos como um todo. Mas é claro que, se não for possível adotar todas essas medidas aí que o professor Dimar trouxe na nossa live, né, vários exemplos de como afastar ou, ao menos, diminuir as oportunidades para o cometimento de fraude, não é mesmo, professor? Para que, né, em último caso, existem aí mecanismos jurídicos para responsabilizar essas pessoas que não têm, né, o cuidado devido com os valores, os numerários do condomínio, certo? E ter todos esses cuidados, como o professor comentou, é muito importante aí, né, para o desenvolvimento de uma gestão saudável, de confiança, transparente, e uma gestão bem executada, com certeza, é algo que impacta positivamente no condomínio, né, e para os condôminos. Então, antes de iniciar esse processo judicial, a minha orientação sempre é que se verifique na esfera extrajudicial antes, contando aí, inclusive, com o apoio do professor Dimar, né, na fase de auditoria,
para realmente se confirmar previamente se tem essa irregularidade, né? E se tiver, com certeza devem ser tomadas as medidas cabíveis. E aí agora eu passo a palavra para o professor para concluir aqui o nosso tema. Joia, então nós já estamos aqui, né? É um papo que flui, né? Nós já estamos Sim. 40 minutos, 45 minutos, e para finalizar então essa parte, ou seja, é sempre interessante trabalhar na forma preventiva. E a forma preventiva é cada um assumindo suas responsabilidades, onde o condômino e o conselho fiscaliza, né? E o síndico ele cumpre com a sua função. No nosso trabalho, nós entramos também ali com a auditoria de acompanhamento, que é um meio para aqueles condomínios de porte, home club, condomínio que movimenta um valor elevado e que muitas vezes o conselheiro ele não tem essa competência de olhar ali detalhadamente, conhecimento de contabilidade, conhecimento de financeiro, onde ele, em conjunto com o conselho, né, contrata ali uma auditoria de acompanhamento para auxiliá-los, né, nessa análise das contas. Agora, infelizmente, essa não é a realidade que acontece nos condomínios. Normalmente nós somos chamados quando já ocorreu a fraude, quando já existe ali provas, já existem indícios, e a gente vai apenas juntando o quebra-cabeça para montar depois um relatório. Os condomínios hoje movimentam muitos valores, né? Alguns até mais do que pequenas empresas, médias empresas. Então, é interessante a gente ficar atento, cada um assumindo a sua responsabilidade ali, seja como condômino, seja como conselheiro, seja como síndico, porque se a gente deseja uma sociedade melhor, isso deve começar pela nossa casa, pelo nosso condomínio, pelo nosso dia a dia nessa pequena sociedade chamada condomínio. Eu quero, então, agradecer a você que nos acompanhou até aqui, né? Depois, surgindo ali dúvidas, você pode colocar no comentário que eu vou estar à disposição, né? E eu creio que a doutora Endine também, para responder essas dúvidas, né? Com relação à fraude, às tratativas jurídicas, de quando, como isso acontece. Então, muito obrigado. Também gostei do nosso bate-papo, doutora Endine, e eu acho que o pessoal ali que está nos acompanhando são o pessoal do meio, né? Então, acredito que a gente já levou um conteúdo e contribuiu de alguma forma. Um abraço a todos, boa noite. Com certeza. Boa noite, muito obrigada a todos que acompanharam. Obrigada, professor Odimar. Obrigada pela revista Domus, pelo convite para essa conversa aqui, esse bate-papo. E de tudo que o professor explicou aqui, com certeza a mensagem que fica é que prevenir é o melhor remédio, né? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada aí pela audiência e até a próxima. Até mais. Até mais.